muitas maneiras. Então, eu quero começar lendo o catecismo com vocês e a resposta, e depois me dedicar apenas ao aspecto prático. Eu não vou me deter aqui aos argumentos teóricos acerca do dia do Senhor, porque o dia do Senhor, nós já fizemos isso na exposição em Hebreus, no capítulo 4. Depois os irmãos podem dar uma olhada lá no capítulo 4 de Hebreus, na exposição a gente lidou com esse assunto com mais detalhe, tá certo? Então a pergunta do catecismo é: qual é o quarto mandamento? Pergunta 57 do breve catecismo. O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia do sábado, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Pergunta 58. O que exige o quarto mandamento? O quarto mandamento, diz o breve catecismo, exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Um dia em 7, um dia a Ele dedicado. Pergunta 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Resposta da pergunta 59. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal, e desde então, o primeiro dia da semana, para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo, como diz a pergunta 59. Na pergunta 60, vem ainda: de que modo se deve santificar o domingo? E aqui é o aspecto prático. Como é que eu santifico esse dia? Aí ele diz assim: deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. E aí vem a pergunta 61. Que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência do cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Pergunta 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar Ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que Ele conferiu ao dia do descanso. Quais as razões anexas, irmãos? Veja que coisa, né? As razões são colocadas aqui. Deus nos concede usar os outros 6 dias da semana para fins ilícitos. Você nunca pode usar nenhum outro dia para pecar, é óbvio, mas para fazer coisa lícita, né? Coisas que são necessárias e temporais. Agora, Deus, Ele diz, Ele reclama para si a propriedade do 7º dia. Ele deu ao homem 7 dias e reclamou para si um dia dos 7. Um dia dos 7. E como é que ele faz isso? Ele me deu exemplo como ele faz. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Ele deu exemplo, como diz o catecismo,
O que mais? E ele conferiu bênção àquele que pratica o dia do descanso. Ele prometeu que há de nos abençoar quando fazemos isso, né? Quando fazemos isso. E aqui, irmãos, vamos então para os aspectos práticos, que é o que eu quero me deter aqui. Guardando o dia de sábado, né? Guardando aqui o dia de sábado. Primeira coisa, lembre-se, como é que começa o texto de Êxodo 20, irmãos, no verso 8? Lembra-te do dia de sábado. É o verbo lembrar, né? Eu tenho aqui, como se fosse algo que eu já sabia. Não é necessariamente. Como é que, se é a primeira vez que ele está falando de um tema, como é que ele me chama para lembrar de alguma coisa? Então, quando ele diz, lembra-te, é porque isso já era conhecido. Então, um exemplo prático, irmãos, né? Deus, quando fez o mundo, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, desde a criação do mundo eu tenho um padrão. O próprio Deus disse. Deus não estava ali cumprindo o mandamento, porque Deus não está submisso à lei. Irmãos, Deus não peca, não é porque Ele é obediente à lei, é porque é da natureza dEle. Ele é santo, Ele é diferente de mim. Ele não peca, é porque é da natureza dEle não pecar. Deus não, imagina assim, Deus não pode furtar. Furtar o quê? Tudo é dEle, como é isso mesmo? Não entendo. O que pertence a você mesmo? Tudo pertence a Ele. Não matarás. Ele deu a vida, Ele tira a vida. Você entende? Ele não cumpre a lei porque Ele está submisso à lei. Não. Ele, na realidade, age segundo a natureza dEle. Ele é santíssimo. Segunda coisa importante que preciso frisar aqui, certo? Porque, irmãos, não precisa começar com o mandamento, precisa começar apenas com a prática de Deus. Um puritano diz o seguinte: se Deus fez, é bom. Se é bom, deve ser ordenado. Preste atenção. Se Deus fez, Deus não faz o mal. Tudo que Deus faz é bom. Se Ele fez, é bom. Se é bom, é ordenado. Isso então passa para toda a igreja. Nós fazemos aquilo que Ele mesmo fez. Nós somos imitadores de Deus. E Ele nos ordena a fazer tal coisa, E aí, só trazendo à nossa memória um pouco, lembrança, mais uma vez, lembre-se, por exemplo, do texto de Gênesis no capítulo 4. Só trazer à memória esse texto. O que acontece ali quando Adão e Eva geram o primeiro filho, que é Caim. Depois, o segundo filho, que é Abel. E veja o que acontece, irmãos. Verso 3 do capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, já havia um padrão. Ele não diz assim, no sábado. Houve um ciclo. No fim de uns tempos. No fim de um tempo ele veio, porque era 6 dias e o 7º. Era esse o princípio. Outro exemplo interessante a ser notado. Como que os pássaros, o corvo, como é que eles eram soltos da arca de Noé? Qual era o tempo que acontecia? De 7 em 7 dias. Que coisa, daqui a 7 dias ele soltava outro. Eles tinham um marcador. Veja, o conceito de 7 dias, 6 dias e 7 dias, não veio algo posterior. O próprio texto de Gênesis, no capítulo 7 e 8, declara que Noé soltava os pássaros no período de 7 dias, porque já se conhecia essa estrutura. E para fechar esse argumento, em Êxodo, no capítulo 16, veja, onde está a lei? Êxodo 20. Êxodo 16, que alguns capítulos antes, conta a história do maná que Deus mandou do céu sobre o povo. E o que Deus diz ali? Que eles poderiam comer o maná que caiu do céu e devia juntar diariamente para aquele tempo, isto é, o que era necessário para a segunda, o que era necessário para a terça, o que era necessário para a quarta. Se eles juntassem mais do que era necessário para o outro dia, apodreceria.
mas o que era necessário para a segunda, para a terça, a quarta. Mas ele diz, quando chegar na sexta, vocês vão colher o necessário para a sexta e para o sábado. Veja que coisa, e não vai apodrecer. O Senhor protegerá aquilo ali. Olha, capítulo 20, onde tem os 10 mandamentos, mas em Êxodo 16, eu já tenho ali, aguarda o princípio do sábado. Então está escrito lá no texto, lembra-te do dia de sábado, era algo conhecido do meio do povo de Deus, irmãos, conhecido do meio do povo de Deus. Mas aqui vem um ponto que é preciso a gente fixar, né? Quando nós entendemos o significado de lembrar, pense também, né? O Senhor então estabeleceu esse dia apenas para que eu lembre dele. Então, para ficar ocioso, eu lembro do dia de sábado. A lembrar na Bíblia tem um peso diferente, porque esquecer também tem um peso diferente. Lembra que o Senhor diz assim, para alguns reis de Israel, ele dizia assim, e ele se esqueceu dos caminhos do seu pai, ele se esqueceu do Senhor, não andando segundo o caminho dos seus pais. O que é esquecer-se, irmãos, nesse caso? Não é um problema de memória, não. Aquilo que eu sei não afeta mais minha vida. Aquilo que eu sei não afeta mais minha vida. Então, lembrar não é meramente trazer à memória alguma informação. Lembrar é fazer com que aquela verdade afete a minha vida. Assim como esquecer é fazer com que aquela verdade não afete mais a minha vida. Lembrar também tem um efeito contrário disso, que é fazer com que agora a minha vida seja afetada por aquilo que eu conheço. No texto de Efésios capítulo 5, verso 1, começa assim o texto: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos chamados para imitar a Deus. Efésios 5, verso 1. Nós somos chamados para imitar ao Senhor. Quando Deus descansa, o que é que Ele faz? Ele trabalha. O que é que Ele não faz? Irmãos, o que é que Ele não faz? Ele não cria. Aí é engraçado porque vem os que vão querer defender uma tese estranha, dizendo assim, olha, como Deus não cria? Deus não tem poder para criar. Gente, poder não é um caminhão cheio de cimento desenfreado, descendo a ladeira da Sé. Ele vai destruir tudo que tem na frente dele. Não é isso. Poder não é isso. Você não pode separar poder, sabedoria. Deus é poderoso e é sábio. Olha, Ele fez tudo em 6 dias. Não significa dizer que Ele não tem poder de criar. É porque na sua sabedoria tudo foi feito nos 6 primeiros dias. E qual o princípio do 7º? Agora Ele não cria mais, Ele governa toda a criação. Ele governa toda a criação. Por sua palavra, por seu poder. Mas Ele não traz à existência mais nada, porque tudo foi criado por Ele nos 6 primeiros dias da semana. Esse aqui é o princípio que nós temos literalmente na própria palavra de Deus. Então, ora, se eu vou imitar Deus, preste atenção, Deus então, no 7º dia, Ele trabalhava, mas não o trabalho que Ele fez nos 6 dias. Quando eu digo assim, nós vamos descansar no santo dia do Senhor, não significa dizer que nós não vamos fazer nada, nós somos ociosos. Não, significa dizer que nós vamos cuidar daquilo que é próprio desse dia. Ora, é pecado trabalhar? Não é pecado trabalhar, irmãos. Deus ordenou o trabalho. 6 dias trabalharás. O problema é quando no 7º eu trabalho podendo não trabalhar. É pecado, veja, irmãos, ter alguém que trabalhe na minha casa nos 6 dias da semana? Não, mas é pecado ter alguém que trabalha na minha casa domingo. Nem tu, nem tua serva, nem teu servo, ninguém trabalhará. Por que a ordem é dada? Veja, irmãos, o mandamento não é dado para o empregado. O mandamento é dado para quem tem autoridade.
Porque se ele descansa, os que estão abaixo dele vão descansar também. Nem tu, nem tua serva, nem teu servo, nem teu boi, nem teu animal, todos vão descansar, porque é o que é requerido pelo próprio Senhor. Era muito interessante isso, porque eu lembro do início da congregação, ali nesse lugar, mas era uma casa, né, e algumas pessoas vinham para a igreja, e algumas pessoas com uma certa condição, eu lembro muito bem disso. Aí chegou um visitante aqui uma vez, que veio ele, a esposa, alguns filhos e uma babá. E aí a Aninha, não é, que era criança na época, tinha uns 3 anos, 4 anos, sei lá. A Aninha disse, mas hoje não é dia de trazer babá? Aí disse assim, não, hoje é dia, os pais cuidam dos filhos, não é o dia de você trazer babá para a igreja. Pensa numa confusão, e aí até que você explique, não é? A criança não tem esse filtro, mas você percebe como que facilmente a gente aprende, facilmente a gente percebe o mal no meio da sociedade. Facilmente. Nós descansamos, mas os que estão conosco não. Né? Outra coisa que eu queria frisar aqui, abra sua Bíblia comigo, Levítico 23, irmãos, verso 2 e 3, por favor. Veja como o sábado não tem a ver com inatividade, certo? Tem a ver com outro serviço. Levítico capítulo 23, verso 2 e 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado do descanso solene. Aí, o que é que ele acrescenta? Santa convocação. Como é que começa o culto, irmãos? Santa convocação. Nós somos convocados a adorar a Deus. Ele continua, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Em todas as vossas moradas. Propriamente, irmãos, o dia nos capacita a lembrar de Deus e da sua obra salvífica. Nós tratamos esse dia como um dia santo. Nós santificamos esse dia. Nós lemos na pergunta 60 do breve catecismo, a pergunta 60 que diz, de que modo se deve santificar o domingo? Ele diz, deve santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Veja, o que é permitido no outro dia, que não é pecado, mas nesse dia não. Empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia, pura necessidade e misericórdia. Irmãos, quando nós pensamos nisso, não é que o 4º mandamento nos ensina que nós descansamos com o objetivo de adorar. Perceba, mas pastor, eu não adoro quando eu trabalho, eu não adoro quando eu estou dormindo. Veja, irmãos, então haveria uma convocação para dormir. É claro que tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas o Deus que ordenou todas as coisas, ordenou um dia para que nós nos dedicássemos a Ele no tempo que Ele estabeleceu. Manhã, tarde e noite. Durante o tempo que Ele nos concedeu. Outros argumentos, irmãos, que a cessação do trabalho regular não é parte do requerimento moral do 4º mandamento, porque Cristo, Ele fez o quê? Ele quebrou o sábado judeu.
Nós sabemos, entretanto, que Cristo não poderia ter quebrado o quarto mandamento, porque senão ele teria pecado. Ele nunca cometeu pecado. Ele cumpriu o seu papel como Messias, irmãos, e fez toda a vontade de Deus. O que ele violou foi a tradição judaica, não a lei mosaica, literalmente. As proibições do quarto mandamento nos ensinam como nós devemos estruturar o dia com o objetivo de termos mais benefícios dele. Ora, se é um dia, eu preciso estruturá-lo para que eu tenha mais benefício desse dia. Como, irmãos? Como eu devo estruturar a minha vida pessoalmente, domesticamente e socialmente? Vamos lá. O que nós fazemos indo às festas nos sábados, voltando às 4 da manhã do domingo, para domingo estar na igreja adorando ao Senhor? Nós transgredimos a lei de Deus, irmãos, porque nos apresentamos no culto público como quem não se preparou para a adoração. Nós entramos diante de Deus como quem não conhece a Deus. Ordena as coisas em casa. Nós costumeiramente falamos assim: ora, eu almoço fora sempre no domingo porque eu preciso organizar, eu não tenho como organizar a minha vida. Calma, irmão. É igual o dia que eu fui a uma irmã lá quando eu era pastor na cidade de Moreno, e uma pessoa cortava meu cabelo lá, e aí a irmã dizendo: pastor, eu não consigo dar o dízimo. Aí ela, cortando meu cabelo, né? Eu também não falei nada, porque vai que se eu for contra, ela faz um rato no meu cabelo, nunca mais me recuperava. Aí eu estou ali, ela cortando o cabelo e ela contando a vida dela. Até ela terminar o corte, eu não falei nada. Né? Muita sabedoria, né? Aí eu disse assim, ela disse para mim: pastor, depois que eu comecei a crescer aqui, ficou difícil dar o dízimo, porque eu não sei quanto é que eu ganho direito, eu não sei como é que minha vida ficou meio bagunçada. Aí quando terminou de cortar, que eu paguei, eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus, para Ele tirar os seus clientes, para você voltar como era antes, pouquinha gente, aí você consegue calcular o seu dinheiro. Ele disse: não, pastor, não faça isso. Eu falei: não, eu já estou fazendo, a gente vai começar a orar na igreja para que a irmã quebre. Por quê? Qual o ponto que está em jogo aqui, irmãos? A gente diz assim: eu não consigo fazer, é porque eu não sei que isso é requerido, isso não está no meu coração. Por isso eu não faço, por isso eu não planejo a minha vida, por isso eu não organizo a minha casa. Eu sempre falo para os jovens, quando forem casar, escolham casar na sexta, não no sábado. Ou então, se casar no sábado, case no meio da tarde, que é bom, porque você consegue chegar cedo em casa. Mas se vai casar no sábado, 8 da noite, 7 da noite, vai até a madrugada, é impossível no outro dia adorar a Deus. Você vai levar um monte de gente a pecar no santo dia do Senhor. Procure sempre se organizar, planeje sua vida, para que no domingo a sua vida esteja preparada para cultuar o Senhor. Isso pessoalmente, isso domesticamente, isso, irmãos, socialmente. O sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja o verso 10, não farás nenhuma obra. O termo obra aqui, irmãos, inclui todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. Então eu não trabalho e não devo fazer os outros trabalharem também. Eu devo fugir disso. Quando nós vamos a um restaurante no domingo, eu não apenas quebro o mandamento, como eu faço muita gente quebrar o mandamento comigo. O que eu devo fazer, irmãos? Como igreja, nesse caso. Eu devo organizar a minha vida para ter o que comer na minha casa nesse dia. Planejar com antecedência para ter o que comer na minha casa.
para ter tempo de descanso, para ser testemunho para os meus filhos. Que grande bênção é. Deus não apenas estrutura a nossa ocupação, mas também nos ordena a organizar a nossa casa. Lembre-se, irmãos, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, e aí eu posso dizer, nem teus filhos, nem tuas filhas. Você vai organizar a sua casa. Você é o guardião do dia do Senhor. É sobre você que pesa essa responsabilidade. O nosso papel como pais e guardiãos, irmãos, precisa ser estabelecido. Dentre muitas coisas, veja o que ele diz. Volte lá comigo para o próprio texto de Êxodo, no capítulo 20. Preste atenção comigo, ele diz assim: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Todos os que estão abaixo não devem fazer isso. Ensinar os nossos filhos essa prática desde cedo. Nós somos exemplos para os nossos filhos de como guardar o dia do Senhor. Isso é parte da nossa função como pais, como a Escritura nos ensina. Dentre as responsabilidades familiares, irmãos, que é requerido pelo Senhor na estruturação do dia do Senhor, como aquilo que deve ser requerido e deve ser feito por nós devemos estruturar o dia também na sociedade, de um modo muito claro. Aqueles empregados que trabalham diretamente conosco, eles devem ter nesse dia o dia de descanso. Deve ser evitado compras desnecessárias, atividades de recreação que façam outros trabalharem por nós nesse dia. É um argumento fraco, irmãos, dizer que quando você está no restaurante, eles vão trabalhar de todo jeito, se você for, não. Outro vai dizer assim, eu vou porque eu estou distribuindo riqueza. De fato, você está confiando que o que vai salvar esse mundo é o dinheiro daquele dia, o dinheiro da desobediência, ou mesmo a prática que é contrária à palavra de Deus. Nunca a obediência na Escritura é abençoada pelo próprio Deus. O nosso esforço contínuo aqui com a casa anexa, irmãos, é fazer com que as famílias tragam sua alimentação para cá e participem após o culto de comer alguma coisa com os irmãos no tempo que tem aqui na igreja, para que nós não venhamos a quebrar o dia do Senhor. É uma maneira que a igreja tem de ajudar os irmãos na guarda desse dia. O catecismo chega a dizer na pergunta 61, e aí o povo diz, isso é um farisaísmo, né? Não é? Uma vez eu conversando com um colega pastor, ele disse, pastor, ninguém cumpre a lei. Aí eu disse, então pode adulterar, então pode matar. Fica tranquilo. É claro que ninguém é perfeito obediente à lei, irmãos, mas isso não significa dizer que não é requerida a obediência da lei. Eu não preciso usar a minha incapacidade de ser perfeito para dizer que eu não devo obedecer à lei de Deus. Isso é transgredir a própria lei de Deus, na natureza dela. Mas veja a pergunta 61. O que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos. E a profanação desse dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Recreações temporais. Agora nós chegamos no período
dos jogos. Essa vai ser a nossa tentação no dia do Senhor. Nós vamos falar o que depois do culto? Qual foi o resultado do jogo? Esse vai ser o desafio do nosso coração, todo o dia do Senhor. Onde eu tenho isso, irmãos? O texto de Isaías, no capítulo 58, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías 58, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ora, se você deixar de quebrar o dia do Senhor, fazendo o que, irmãos? Verso 13, de cuidar dos teus próprios interesses. Não tem problema nenhum cuidar dos seus interesses, do seu trabalho, da sua empresa, dos seus estudos. Não tem problema nenhum cuidar. Eu preciso cuidar. Mas nesse dia, irmãos, é o dia que eu lembro que eu vou comer, porque Deus é quem me sustenta. É que na minha casa haverá pão, porque o Senhor é quem nos concede todo o benefício nesse dia. De que tudo vem das mãos dEle. O Senhor é tão sábio que nós poderíamos simplesmente trabalhar e comer. É bonito, isso é uma ordem. Coma aquilo que é fruto do seu trabalho, isso é bíblico. Mas quando eu digo assim, eu trabalho no dia do Senhor, podendo não trabalhar, eu estou dizendo que o que me sustenta é minha própria força, é meu próprio braço, não é o Senhor. Fazemos aquilo que é do nosso próprio prazer, aquilo que nós nos deleitamos, falando palavras que não têm sentido algum para o Senhor. O Senhor é tão bom, irmãos, veja, que Ele coloca esses princípios, recreação. É pecado ir a um campo de futebol? Não é pecado necessariamente, mas no dia do Senhor é a transgressão da lei do Senhor. Por quê, irmãos? Como eu já vi isso tantas vezes na minha vida, pessoas chegarem, não aqui, mas em algumas igrejas que eu já pastoreei, pessoas chegavam direto do estádio para cultuar a Deus. Como estava dizendo, eu vim adorar a Deus, com a mente cheia de palavrões, imoralidade, o coração ali totalmente largado nessas emoções. Aí chega diante de Deus, do Santíssimo Deus, tendo enchido seus ouvidos de imoralidade, chega-se diante do Santo Deus para adorá-lo. Como pode isso, irmãos? Isso é transgressão da lei de Deus. Se nós deixarmos de fazer o que Deus proíbe, nós vamos ser abençoados por Ele. E aqui está a bênção. Deixa eu voltar ao texto de Isaías, irmãos, por favor, veja a bênção do Senhor. Ele diz assim:
então te deleitarás no Senhor. Verso 14, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor o disse. O que significa dizer, em última instância, o que significa dizer obras de necessidade e misericórdia? O que exatamente significa isso, irmãos? Eu quero rapidamente que você venha comigo para 2 textos em Mateus 12. Mateus 12, venha comigo, por favor. Esse texto é, para mim, de uma riqueza sem fim, porque esse texto, ele mostra, irmãos, como é interessante o final do verso 11, que o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vocês vão encontrar descanso em mim. Aí veja que o capítulo 12 vai tratar. Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor do descanso. Veja o que acontece no verso 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Ora, preste atenção, irmãos, eles entram para colher espigas no dia de sábado. Não se pode trabalhar. Isso aqui é tradição de homens, certo? O Senhor diz que eu não devo cuidar dos meus interesses, mas veja como o Senhor vai corrigi-los aqui. Ele diz assim: mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? O que aconteceu com Davi? Eles chegam num determinado local, no santuário. O que tinha ali para comer? Apenas os pães da proposição. Quem poderia comer aqueles pães? Apenas o sacerdote. Davi e os seus soldados estavam com fome. O que eles vão fazer? Eles vão ali e vão comer daquele pão. Aí, olha o detalhe do texto. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, e aqui está quem é maior do que o templo, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, e aqui o Senhor corrige a rota, irmãos. O que está acontecendo? Os fariseus começaram a criar regras para o sábado. Deixa eu tentar explicar da seguinte forma. Essa é uma figura muito interessante, usada no livro do Dr. Piper sobre o assunto. Imagine que existe um parque numa determinada cidade, e esse parque aqui é o dia do Senhor, é o sábado. Imagine isso, irmãos. E então, as pessoas começaram a usufruir daquele local, e todo mundo se alegrava naquele local, até que chegaram alguns outros e disseram: olha, eu estou com medo de que quebrem, que estraguem, que façam isso ou aquilo no sábado, nós vamos então criar leis para impedir que eles possam entrar. E aí eles começam a botar uma cerca, começam a cobrar dinheiro, então as pessoas começam a desistir de vir. O que acontece? Ninguém mais vem para usufruir do sábado. Como é que funciona na prática? Começa a crescer cardos e abrolhos, matos, espinhos. Aquilo ali se torna um mato que ninguém mais lembra que aquele era um jardim que todo mundo usufruía. Até que chega então um outro administrador, que é Cristo, o Senhor do sábado. E ele diz o seguinte: o que fizeram com esse local? Aí ele vai e começa a tirar. Aqui ele está arrancando as cercas que eles criaram. Ora, não se pode comer. Não se pode comer. Veja, irmãos, se houver necessidade. Você imagina o seguinte: na minha casa eu tenho preparado comida para minha família. Aí chegam algumas visitas na minha casa que eu não tenho condições de dar comida a elas naquele contexto. Aí diz assim: vão morrer de fome porque não pode comprar no sábado, no domingo não.
porque é necessário, você vai comprar e trazer para comer, porque é necessário fazer. É para sobrevivência, você vai fazer. Ele tinha fome. Como é que você não deu de comer a ele? O Senhor está limpando aquele jardim para que eles possam de novo usufruir dele. E o outro texto, só para a gente concluir, veja, o homem da mão ressequida, e aqui é um ato de misericórdia do Senhor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aí veja a resposta de Cristo. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aí ele está dizendo o que é lícito, e ele continua limpando aquele local. É lícito no sábado fazer o bem, as obras de misericórdia. Ele está enfermo, porque não pode ser curado? Por que eu não posso visitar alguém que está doente? Por que eu não posso ir ao hospital orar por um irmão que está enfermo? Esse é o dia que eu posso usufruir dele. Culto público durante o dia, em 2 santas convocações, manhã e tarde. E nesse dia, aquilo que é obra de misericórdia e aquilo que é necessidade, eu posso fazer nesse dia. Se é necessário, eu vou fazer. Se é misericórdia, eu vou ter das pessoas. As pessoas que combatem o 4º mandamento nos nossos dias, eles se utilizam de dizer o seguinte: Jesus Cristo daqui está anulando o dia de sábado. Na realidade, irmãos, ele está limpando esse jardim para que se possa usá-lo corretamente. É assim que se deve fazer. O dia inteiro de adoração, obras de necessidade e misericórdia. O que todo mundo sabe, e aqui eu concluo dizendo, o que todo mundo sabe, é óbvio, que existem profissões e trabalhos que você vai ter que trabalhar no dia do Senhor, como médicos, enfermeiros, policiais, para a ordem da sociedade. É necessário para a ordem da sociedade. E outras profissões também, policiais e trabalhos afins. E eu não estou aqui apenas dizendo que são só essas, estou dizendo que essas e outras que são essenciais para uma organização da sociedade, é necessário que eles trabalhem. A minha preocupação, irmãos, não é que você saiba que a sua profissão lhe dá o direito de talvez não vir à igreja no domingo por causa de um plantão. A minha preocupação é com seu coração. Você está ali com o desejo de estar aqui? Você desejaria estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor com seus irmãos? Ou você tem prazer simplesmente em se ausentar do culto público a Deus? Você vai fazer o que tem de fazer, mas o seu desejo é estar na casa de Deus, para servi-lo. Isso aqui são princípios gerais, irmãos, e que nós devemos, como igreja, buscar seguir. Nós não devemos simplesmente julgar uns aos outros meramente, mas devemos ajudar uns aos outros para mantermos esse dia santo. E esse dia santo significa que Deus abençoa a sua igreja. Eu vou lhe dizer com toda certeza, irmãos, uma das causas da fraqueza espiritual da igreja do Senhor nesses dias é a transgressão do 4º mandamento. É a transgressão do 4º mandamento que temos praticado insistentemente. No próximo sábado, ou melhor, falar de sábado, né? Próximo domingo, nós vamos
tratar sobre o último tópico, né? Mas vou ainda falar dos tópicos que eu disse que falaria, mas não teve tempo de fazê-lo. Mas no próximo sábado vamos falar sobre as contribuições na igreja. Eu vou falar um pouco sobre dinheiro como Deus requer que possamos usar o dinheiro em termos de contribuição, dízimos e ofertas na casa de Deus. Vamos falar sobre esse assunto diretamente, né? E vamos apresentar alguns dados à igreja também, da situação da igreja em termos de como é que tem sido, irmãos, a contribuição na casa de Deus, certo? É claro que a gente vai mostrar isso para vocês da seguinte forma, numa forma de um gráfico geral, onde nós vamos ver qual a frequência das contribuições, não é? Como a igreja em termos percentuais, não individualmente quem vai tratar disso, mas percentualmente, como que a igreja tem se comportado em termos de fidelidade mensal na contribuição na casa de Deus. Nós vamos falar sobre isso, e isso é um tempo menor que vai ser falado, e logo em seguida eu vou adentrar sobre os princípios bíblicos para a contribuição e a necessidade de olharmos para esse assunto com mais detalhe, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Logo mais às 5 horas estaremos de volta para adorar o Senhor no culto público. Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, Santo Deus, nós te bendizemos o Teu nome, bendizemos o nome, exaltamos a Tua glória, porque o Senhor tem sido e é gracioso para conosco. O Senhor nos permite na Tua casa ouvirmos a Tua voz, sermos exortados. Nós mesmos, ó Deus, somos confrontados com os nossos próprios pecados. O Senhor é bom, o Senhor faz isso conosco para podermos corrigir os nossos passos e fazermos aquilo que te glorifica de fato, ó Deus. Ajuda-nos, pois precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa-nos logo mais à noite, quando voltaremos para render louvores a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.